Olá, amigos de estudo do Evolução em Dois Mundos. Na semana passada, o André Luiz estava falando da simbiose espiritual. Falou do sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente, quando alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, um espírito começa a plasmar novos meios de exteriorização. Início da mentossíntese, erguido a geração do pensamento ininterrupto, inicia-se nas operações de mentossíntese, baseada na troca de fluidos mentais, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Simbiose útil. Revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga na esfera dos líquens. Simbiose exploradora. Contudo, temos as microrrizas das orquídeas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, encontrando por vezes a morte quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. E aí ele falou da simbiose das mentes. Semelhante processo de associação são empregados pela mente desencarnada, na existência além-túmulo, amedrontada perante o desconhecido, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. Histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, nos quais espíritos desencarnados, em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como esteroepilepsia, outros processos simbióticos, e outras vezes o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva, que resulta em benefício do meio a que se vincula. Noutras, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado, invado de ódio e perversidade enfermiça, inoculando nas vítimas fluidos letais. Ancianidade da simbiose espiritual. A simbiose espiritual permanece entre os homens desde eras muito remotas, em processos de mediunismo consciente ou inconsciente, nos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência e absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes oferece material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem à necessária entrada no rumo das esferas mais elevadas.
Hoje nós vamos estudar o capítulo 15. Essa simbiose vai ser comparado aqui nesse capítulo com vampirismo espiritual. E ele vai começar falando do parasitismo nos reinos inferiores. Para entendermos o vampirismo espiritual, vamos começar então com o parasitismo nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, vamos comentar o vampirismo no corpo físico e no corpo espiritual. É importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores, sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas, em que o micro-organismo se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões. Essa simbiose acontece no nosso corpo. Nós temos bactérias no nosso intestino que nos ajudam na digestão e que geram substâncias úteis ao funcionamento do nosso corpo. Mas encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, à maneira de uma sociedade, na qual uma das partes, quase sempre, após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam, por tempo indeterminado, à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofre-lhe a intromissão direta, na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente, que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros expoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes da agregação incessantemente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade, como raízes do conquistador, a se entranharem nas células que lhes padecem a invasão, nos componentes protoplasmáticos para além da geração, em que o consórcio parasitário começa. A coisa se prolonga pela hereditariedade do ser. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedeiros, temo-los por ectoparasitas, quando limitam a própria ação à zona de superfície, e endoparasitas, quando se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade, em que persistem, sem que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Transformações dos parasitas. Temos, assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem,
os frasetemporárias, quais as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, que apenas transitoriamente visitam os hospedadores, os ocasionais ou pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, o sanguessuga, por exemplo, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente a isso os conduzam. Os permanentes de desenvolvimento direto, que dispõem de um hospedador exclusivo e cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre os endoparasitas, os internos. Os parasitas chamados heterogênicos são os que dependem de mais de um hospedador, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros. Por exemplo, a doença do caramujo, a bactéria do porco, a água poluída, o caramujo acaba chegando no homem que se banhou naquela água poluída pelo caramujo que tinha o ser biológico das fezes do porco. Por isso que ele disse mais ou menos intermediários, quando se encontram em período larval, para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas, concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. É justo admitir se inclinem para novos característicos da espécie. Assim é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto, que se lhe exprimem na forma, por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a, consequentemente, formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam, devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante, notando-se nesses seres a facilidade de fecundação e a resistência vital, com a extrema capacidade de encistamento, encapsulamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam de fatores adversos do meio, como o frio ou o calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento, a exemplo do que ocorre com o percevejo no leito, que consegue viver mais de 6 meses consecutivos em completo jejum. O percevejo encapsula-se e fica protegido para continuar existindo por mais de 6 meses, à espera de que alguém deite naquele leito para ele e vampirizar. E o outro caso que ele contou da transformação do parasita acontece no intestino do homem, com a solitária, as lombrigas. Elas não precisam mais se movimentarem, mas elas precisam se fixarem no organismo. Então, aqueles órgãos de mobilidade não são mais necessários. E a boca também não, porque ele está no meio onde existe abundância de alimento, né? Mas é necessário um órgão de fixação para eles se manterem naquela região do intestino humano. Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade,
assinalamos muito plateumintos. São esses vermes achatados que eu falei. E os anelídeos, que parecem minhocas, que também encontramos, que nós estamos estudando, que em virtude desse parasitismo, perderam os apêndices locomotores. Não precisam mais se locomover, substituindo por ventosas ou ganchos. Identificamos a degeneração do aparelho digestivo também em vários endoparasitas do campo intestinal e, por vezes, total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestoides e acantocéfalos que, vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos já elaborados no intestino dos seus hospedadores, convertem órgãos bucais em órgãos de fixação, prescindindo de sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a sua nutrição por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma numa bolsa volumosa, a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa, para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Então, aquele pernilongo que abastece de sangue, fica gordinho, quando você mata, vê aquele volume de sangue, é uma bolsa que ele desenvolveu para poder ficar um longo tempo de jejum. Ele desenvolveu essa bolsa onde ele acumula o sangue que ele sugou da vítima. Transformações dos hospedeiros. Todavia, se os parasitas podem acusar expressivas transformações à face do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam, ameaçadores, estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas com a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes lhe apressam a morte. E casos outros, há também graves. Aquele parasita que nós adquirimos quando comemos a carne do porco, se aloja no nosso intestino e acaba mandando descendentes para a nossa corrente sanguínea. E, de repente, esse descendente do parasita que está no intestino do homem se aloja no cérebro e começa a se desenvolver no cérebro e ocasiona um transtorno muito grave, em alguns casos até a morte. Essa movimentação perniciosa ou letal conseguem irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos sanguíneos, embaraçar funções, obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar à castração. A pessoa se torna infértil, embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-lhes a penetração.
pelas membranas fibrosas que os envolve, encistando-os a princípio, para aniquilá-los depois, em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. E lembrando os defeitos de certos parasitas heteroxênicos, mais de um hospedeiro, que se desenvolvem no hospedeiro intermediário, para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo. Bastará a menção especial aos trepanossomas, doença de Chagas, proveniente do barbeiro, que, em espécies várias, se multiplicam nos tecidos líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas de parasitologia humana, em complicadas operações de transmissão evolutiva e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas. Vale citar, entre eles, o Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um triatomo, o bichinho barbeiro, ou de outro reduvídeo, onde apresenta formas arredondadas, em divisão, para adquirir novamente a forma de trypanossomas no intestino posterior do hemiptero, que, vivendo à custa do sangue obtido pela picada, vem a transmiti-lo pelas fezes. O bichinho do barbeiro pica para sugar o sangue e faz um cocôzinho ao lado da ferida. Aí você sente coceira e carrega o cocôzinho do bichinho para a ferida recém-aberta. É assim que a pessoa se infesta ao organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endocelular, nos músculos e no sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de tecidos outros, aí se difundindo na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações. Células indefesas são aniquiladas. Agora, então, vamos entrar no problema da obsessão e vampirismo, em processos diferentes, mas atendendo ao mesmo princípio que nós acabamos de ver, de simbiose prejudicial, que nós tratamos no capítulo Parasitose do Reino Inferior, desse mesmo capítulo 15. Encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e ao crime. Nós estamos tratando, então, do ser humano, pensamento contínuo, que quando passa pela morte do corpo físico, ele passa a ser chamado para uma vida no plano espiritual. Mas ele tem problemas de egoísmo, crueldade, ignorância, e muitas vezes é vingativo, rebelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações, e livre para escolher, tem livre-arbítrio, o próprio caminho. As criaturas humanas desencarnadas, em grande número, começaram a oprimir os companheiros da retaguarda. Eu não vou sair daqui, não. Eu estou acostumado nesse meio, eu conheço essas pessoas, eu não quero saber de vida no plano espiritual, eu vou ficar por aqui mesmo, disputando afeições e riquezas que ficaram na carne. Ele não é mais da carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência,
quando sofriam o processo liberatório de desencarnação em circunstâncias delituosas. Ele me matou, agora ele vai ver, olho por olho. As vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada fora do corpo físico entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo-lhe a enormidade das faltas ocultas e, ao invés de perdão com que se libertariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas, em vinganças atrozes, retribuindo golpe a golpe e mal por mal. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhe providencie solução. Por isso Jesus fala tanto do perdão. Perdoa o mal que te fizeram, segue na vida espiritual, se prepara para uma nova reencarnação sem esses elos da vingança. Olho por olho, dente por dentro, acaba todo mundo banguela e cego. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se madraços, vazios e gozadores, e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina dirimir os padecimentos dos homens, pelos próprios homens, criados, fogem, acovardados e preguiçosos, aos deveres e serviços que lhe competem. Eu sempre fui religioso, eu ia à missa todo domingo, eu cumpri promessas, eu fiz caridade para obter favores, mas eu fiz caridade. E Deus tem que cuidar do meu progresso. Negativo. O progresso é obra do próprio ser. A evolução tem que ser do íntimo para fora. Infecções fluídicas. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas. Essas infecções fluídicas é o caso dos obsessores cruéis que agem imantando a imaginação do hospedeiro, com formas mentais monstruosas que operam perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. A obsessão pode vir a ser causa de loucura. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo. Ele não pensa em outra coisa. É a minha casa, eu que construí, é a minha propriedade, eu que amontoei esses bens, ninguém vai usufruir disso. Ele não pensa em mais nada. É uma monoideia, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sente capazes de afastar-se. É o meu filho, é a minha ex-esposa, é a minha propriedade. Ele não se afasta. Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam, aqui e ali. Mas outros, muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito, a parte química e espiritual, e que podemos nomear como
simpatinas ou aglutininas. Então, a terminação ina é muito comum em hormônios, que são produtos químicos do corpo. Aqui ele está falando na parte química do espírito. Essas simpatinas e aglutininas mentais, produtos esses de subrepticamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Esses produtos injetados pelo obsessor na mente do obsediado vão agir no tálamo e no diencéfalo, a parte interior do cérebro. Estabelecida essa operação de ajuste, que o desencarnado e encarnados comprometidos em aviltamentos mútuos realizam em franco automatismo, à maneira dos animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os verdugos comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico, as fibras nervosas, que liga o córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Então, o obsessor, com essa produção de elementos químicos espirituais, age nos chakras do hospedador, do obsediado. E quando o obsediado faz coisas que o obsessor não quer, por exemplo, eu passo a estudar o espiritismo, eu passo a frequentar um asilo, a fazer caridade, isso contraria o obsessor. Ele, então, com essa forma que ele encontrou de agir, ele provoca malefícios no organismo do obsediado. Tais manobras, em processos intrincados de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa. Eu não vou mais lá, não. Toda vez que eu vou lá, eu passo muito mal depois. Analiso o porquê. Será que eu estou sofrendo obsessão? Se eu estou sofrendo obsessão, é preciso que eu me esclareça sobre a obsessão. Porque nós vamos ver no final desse capítulo, a única forma de eu me livrar de um obsessor é me tornando bom, muito bom, tão bom que influencia esse obsessor a não mais me obsediar. Essa guerra nervosa nas criaturas que se vingam. Eu não posso tratar esse obsessor como um carrasco cruel. Ele está se vingando por quê? Porque em outra vida eu fiz a ele algo muito ruim, que despertou nele essa necessidade de vingança. Então, eu não tenho que perdoar porque eu sou bonzinho. Eu tenho que perdoar porque o causador da encrenca fui eu mesmo. Lá na outra vida, eu despertei nele essa vontade incontrolável de se vingar. Eu tenho que mostrar a ele que eu mudei, eu não sou mais o mesmo, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos consonantes aos tecidos somáticos. Então, como eu falei, que eles agem nessa química espiritual, eles acabam interferindo nos chakras, e aí então aquela parte automatizada que controla as várias funções do nosso organismo podem ser afetadas por eles. Parasitas ovoides.
Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhe fazem objeto de calculada atenção e auto-hipnotizado por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideísta. Ele não pensa mais em nada. É uma monoideia, fora das noções de espaço-tempo. Não tem muito tempo para ele. Ele está fora. Não tem longe, não tem perto. A única ideia dele é vingança ou apego, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual. Então o obsessor vai sofrer uma transformação morfológica no seu veículo espiritual. O perispírito dele, porquanto de órgãos psíquicos somáticos retraídos. Ele não precisa mais de perna, ele não caminha mais, ele está fixado naquele hospedeiro. Ele não precisa mais conviver com outro desencarnado, ele está fixado naquele hospedeiro. Então, por falta de função, assemelham-se ao ovoide. Tudo que você não usa, deteriora. Você não usa a perna, você perde a perna. Você não usa os braços, você perde os braços. E esse espírito obsessor acaba se transformando a sua forma perispirítica em um ovoide, uma forma ovoide, vinculados à própria vítima, que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, à face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. Então a encrenca aconteceu na vida passada. Aquele ser veio para a vida atual porque ele tinha um problema de remorso muito sério e ele pediu oportunidade de vir no novo corpo com memória zerada para trabalhar. Mas isso ainda é muito forte no seu íntimo, no seu corpo mental. E o corpo de carne perde aquela vontade de lutar. Por quê? Porque ele tem um remorso, um arrependimento, um ódio, ou um egoísmo muito exigente. Então, a vontade de evoluir, tanto do vampiro como do vampirizado, vai se esmaecendo. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à Saculina carcine, uma craca, e é capaz de controlar a mente dos caranguejos. O caranguejo desenvolve uma craca, essa craca vai se infiltrando na casca do caranguejo, fazendo com que ele se torne zumbis obedientes. Isso é a Saculina carcine, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas, para converter-se em massa celular parasitária. Vira uma craca na casca do caranguejo, mas ele está enraizado no organismo do caranguejo, vampirizando o caranguejo. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida. O obsessor passa a viver o clima pessoal da sua vítima, absorvendo-lhe as forças psíquicas,
situação em que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, a obsessão passa a ser muito grave. O obsediado não tem mais aquele entusiasmo de evoluir, de aprender, de mudar para melhor. Ele aceita a obsessão. O obsessor, monoideia, vingança. Ele vai pagar pelo que fez, olho por olho, dente por dente. Isso daí pode perdurar, então, até a morte do físico do hospedeiro e, como ele está dizendo aqui, em alguns casos, até depois da morte do físico. Parasitismo e reencarnação. Então, nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos. Então, aquela vida de obsessor ligado ao obsediado não foi o suficiente para entendimento que cada um deve seguir o seu caminho e essa vingança vai ser prejudicial para os dois. Isso passou para o plano espiritual. No além-túmulo, eles vão cair em dolorosos painéis infernais. Eles continuam ligados, até que a misericórdia divina não desampara ninguém, com seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos pelo obsediado, pelo obsessor. Então, tudo isso vai ser analisado, pesando atenuantes e agravantes. Promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Então, o caso dos desencarnados em processo de simbiose obsessiva vão ser estudados e vão ver qual o que tem capacidade melhor de merecer o recurso da reencarnação. E executando o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre. Sofre a mulher indicada por seus débitos a gravidez receptiva. Então, alguma mulher que tem alguma coisa a ver por família ou por alguma sintonia com esse caso de obsessão, ela então vai ser escolhida para ser a mãe desse futuro reencarnante. O assédio de forças obscuras, que em muitas ocasiões se lhe implantam no vaso genésico, por simbiose. Então, esse vampirismo acompanha o espírito que vai reencarnar. Eles continuam ligados por simbiose e vão influenciar o feto que vai ser gestado, em gestação, estabelecendo-se dessa hora inicial da nova existência, ligações fluídicas, através dos tecidos do corpo. Informação. Então, o feto já está sofrendo um processo obsessivo, porque o espírito que está colaborando na formação do novo corpo é simbioticamente obsediado. Então, esse corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Então não existe aquilo. O que eu fiz para ter caído numa família assim, numa cidade assada, num bairro tal? Tudo foi estudado e planejado. Nós tivemos muitas vidas. Então, essa é a melhor situação para a nossa reforma íntima. Foi estudado, foi planejado. É aqui que eu tenho
É aqui que eu fui plantado, é aqui que eu tenho que florescer. Desenvolve-se-lhe então a meninice, cresce, reinstrui-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que, frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, então aquele feto que nasceu, se reinstruiu na infância, se tornou jovem, continua padecendo a obsessão de uma vítima sua lá atrás, há 2 vidas atrás, ou vários obsessores de muitas vidas atrás. Ainda continuam num processo de simbiose, obsediando esse ser que é um jovem. Então, por que ele fala aqui de intermédio de uniões conjugais? O jovem vai se apaixonar e vai ter uma queda inexplicável por alguém em que a aprovação emoldura o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra. Então o jovem se casou, a sua futura esposa ficou grávida. É provável que o obsessor, que está em simbiose com o espírito daquele jovem, venha para o corpo em formação no útero da nova esposa desse jovem, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhe devem, desde o passado próximo ou remoto. Eu tirei tudo daquela pessoa, ela me obsediou, eu reencarnei, ela continua me obsediando, eu me apaixonei, eu contraí núpcias com uma moça que ficou grávida. Esse obsessor vai ser induzido a nascer como filho recém-nascido de mim obsediado. Por quê? Meu filho, vou fazer tudo para ele, vou dar a ele aquilo que eu não tive. Então, por uma renúncia aos bens que eu subtraí ilicitamente lá atrás, vão ser devolvidos agora. Houve toda uma oportunidade de entendimento, de ajustamento. Nada foi possível. A espiritualidade pode planejar um processo reencarnatório desses que nós estamos vendo. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas às que são provocadas pelos parasitas heteroxênicos, porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição dos tripanossomas, tomando os filhos de suas vítimas e a fins deles próprios, por hospedeiros intermediários, nas formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais. Então o obsessor agora está lá no corpo do filho. Então aquelas encrencas na família que ninguém consegue explicar, é o obsessor na mente do filho, atazanando a mente do pai, que para o filho é o devedor, mas ele não lembra, mas isso é uma simbiose que vem lá de trás. Ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis, com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. O problema é grave. A obsessão é terrível para o obsessor e para o obsediado, lógico. É uma coisa de vingança, é uma coisa de ódio, de apego. O que fazer para nos livrarmos de um processo obsessivo? Vamos ver então, terapêutica do parasitismo da alma. Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos, corrigendas a que nos referimos,
estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio por suas obras de ontem. Não existe vítima. Eu estou sofrendo um desequilíbrio que é uma reação do desequilíbrio provocado em outras vidas, em outras circunstâncias, por suas obras de ontem, reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem. A terapêutica da alma é a aplicação viva do bem, eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Eu quero me livrar do parasitismo da alma, eu passo a ser uma pessoa boa, muito generosa, muito generosa, harmoniosa. É o que eu tenho que me esforçar. Não bastará, porém, palavra que ajude e a oração que ilumina. Eu vou lá, eu vou rezar, eu vou para a Aparecida de joelho, eu vou me pendurar na corda da Virgem lá do Pará. Nada disso importa. Importa eu me tornar uma pessoa boa, muito boa. Um hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas. Precisará no próprio exemplo. Então, um estudo desse que nós estamos fazendo, que existe em abundância na doutrina dos espíritos, nos explica o porquê disso tudo, de onde vem, qual a extensão dessas dívidas. Então, precisará do próprio exemplo, no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Divaldo Franco conta um caso de obsessão que o Divaldo sofria, e esse espírito perturbava muito o Divaldo. E quem conhece a vida do Divaldo, a obra de caridade do Divaldo, aquele monte de filhos adotivos que ele tem, sabe dos méritos que esse espírito Divaldo foi adquirindo na encarnação. Mas nada conseguia convencer o obsessor do Divaldo, até que um dia foi posto à porta do Divaldo um bebê recém-nascido. Um dos filhos adotivos dele foi lá na porta ver que barulho era aquele e entrou com a criança no colo. Não, nós temos que encontrar alguém para encaminhar essa criança, porque nós não temos mais vagas, nós já temos tantos socorridos. Aí o Divaldo cortou o filho dele e falou assim: se foi posto aqui, é aqui que deve ficar. E aceitou e passou a cuidar daquele recém-nascido deixado à porta dele. Aí o obsessor apareceu e falou: realmente agora eu acredito que você mudou. Essa pessoa que você adotou hoje foi minha mãe no passado. Então, Divaldo não sabia nada disso, mas Divaldo foi se transformando numa pessoa boa, numa pessoa muito boa, e num ato de bondade ele convenceu o seu obsessor que ele não era mais o mesmo. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Nós temos uma multidão de testemunhas, diz Paulo. Por que tantas testemunhas? Porque nós tivemos muitas vidas, nós influenciamos muitas pessoas, e tem muitos deles de olho em nós, nos observam, notadamente aqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram
nos outros pensamentos edificantes. Nós vamos transformando aqueles que nos acompanham e que vão vendo nossas bondades. E amigos que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energia renovadora, modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito. Porque, pelo devotamento ao próximo, pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, extraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. Palavras não interessam muito, não. A oração, aquela poesia formidável, aquelas rimas, nada disso importa. O que importa é a minha atitude, o meu dia a dia. E essa multidão que nos acompanha, nos observa, vão vendo o nosso dia a dia. É que, em nos reparando, transfigurados para melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será perante Deus o nosso caminho de liberdade e de vida. Esse foi o capítulo 15 do livro Evolução em Dois Mundos, que veio em Uberaba, para o Valdo Vieira, que psicografa alternadamente com o Chico Xavier, o autor espiritual André Luiz.